Acho que a gente podia já ler esse primeiro parágrafo aqui, né? Por que foi concedido esse privilégio insensato à representação mítica e trágica? Porque tem instalado formas expressivas e todo um teatro onde havia campos, oficinas, fábricas, unidades de produção. O psicanalista monta seu circo no inconsciente, estupefato, todo um barnum nos campos e nas fábricas. Né? Essa parte também já é interessante, porque ele já vai colocar em jogo aí a distinção, né, de um inconsciente enquanto produção, do inconsciente enquanto representação. Né? Por um lado, o teatro, né, da representação psicanalista, né? E por outro lado, os campos de produção, de maquinação, de uma perspectiva esquizoanalista. Né? Então, por que eles chamam de teatro essa perspectiva psicanalista? Essa questão é interessante, né? Vai falar, Webs? Não, parecia que tu ia falar. Beleza. E o que está em jogo aí é exatamente essa modelização, né? Você tem as peças de um teatro, o pai, né? A mãe. Então tudo, né, vai ser deslocado para essa dramatização teatral, né? Toda a produção do desejo, né? Então quando ele fala onde havia campos, oficinas, né? Ou seja, essa questão ontológica mesmo, né? Do ser, na produção das coisas, a psicanálise reduz isso a um jogo, né, entre esses personagens, né? O drama familiar, né? Uma coisa que eles viram falando, o papai, a mamãe, né? Os deslocamentos, né? O significante, né? Quando vai já pro Lacan. Essa é uma questão que a gente estava até discutindo, né? De que instala esse modelo universal, né? Para a explicação da subjetividade, que é uma crítica que, né, o pós-estruturalismo vai fazer, né? Por um lado, eles criticam o estruturalismo, né, porque estabelece, né, essa grade de leitura universal, né, das culturas em detrimento da sua singularidade. E, por outro lado, a psicanálise também, porque passa a investigar o desejo também a partir dessa estrutura que é o Édipo. Né? Então, o anti-Édipo e o Mioplatose, né, pode-se dizer que tem duas relações antipáticas muito profundas, né? O estruturalismo por um lado e a psicanálise por outro, né? E ao mesmo tempo é um problema que eles trazem para si, né? Ou seja, o problema que eles querem resolver é também do desejo e do inconsciente, que é um problema psicanalítico, e ao mesmo tempo, por outro lado, também é um problema de você pensar a estrutura das coisas, que é um problema do estruturalismo. Né? Só que a estrutura não deve ser pensada do ponto de vista universal, mas singular. Né? É o contrário. Né? O que importa são as variáveis, né? Não os invariantes. E isso elimina as singularidades. Né? Então a busca deles. Então veja, todo o movimento da ciência moderna estava relacionado com a busca dos universais. Né? Como eu vou desenvolver um método que eu consiga aplicar em qualquer lugar, né? Esse é um dos princípios do positivismo, né?
e mesmo da escola de Viena, né, e os pós-positivistas, né, que eles vão trocar só a ideia de verdade pela de probabilidade, né, mas o que está em jogo é essa busca de protocolos universais, né, que vão servir como meios para a aquisição do conhecimento. Né? O que é que os pós-estruturalistas vão dizer? Ora, se você está procurando só aquilo que é comum, né, que se repete nos diferentes experimentos, então você está excluindo as singularidades de todos, né? Porque você está procurando só o que tem em comum, né? Enquanto, numa perspectiva de uma epistemologia da diferença, interessa é como as coisas se diferenciam, né? É o contrário. Né? Então é essa crítica. Também não é para interpretar como uma coisa porra louca, não é nada disso. Não é de qualquer forma que faz, nem muito pelo contrário, né? Tem que ter uma série de cuidados e de reflexão para pensar o singular, porque a ideia é de desautomatizar o conhecimento, né? Porque o que a ciência moderna fez com seus protocolos foi substituir a crítica pelo mecanicismo, pela técnica, né? Para você fazer essa pesquisa, você segue esse passo, esse e esse, pronto. Isso aqui vai servir para tudo, né? Então, é um contrafluxo nesse sentido, né? Exatamente. Né? O desejo pensado dessa forma e, ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente até discutiu muito, né, pessoal, no simpósio que a gente participou, que é a ideia de estar preparado para os deveres, né? Estar preparado para o desejo. Porque o experimento é algo perigoso, né? Porque como é um experimento, você abdicou da segurança, né? Você abdicou da segurança, você abdicou da expectativa. Você não sabe muito onde isso vai parar, né? Então, nesse sentido, você tem que estar potente. Você tem que estar com um corpo potente para que você não esfacele, né? Aí daí a importância também das linhas molares, né? Aquelas que lhe dão uma certa segurança para que você possa experimentar. Porque senão o seu território se fragmenta, né? E aí você não volta. Né? É por isso que a experiência com a droga é tão perigosa, né? Porque é muito fácil, né? Consumir droga hoje em dia. E você não se prepara para isso, né? Chega o cara, toma, dá uma cheirada aí nesse negócio. Aí pronto. Né? Você tem que estar muito potente para lidar com esse tipo de relação. Né? Então, é nesse sentido que é importante estar preparado para os devidos. Né? Lá no meu Platôs 4, né, o Deleuze até fala dos devidos droga, né? Que ele vai fazer essa discussão. Vai, Everson, Rocha. O Deleuze, né? É de anestesia. Um dispositivo de anestesia, né? Porque essa ideia de fuga é muito legal. A fuga, na verdade, você não sabe para onde é que ela vai. A droga você sabe onde ela vai levar, né? Depois que você usa, né? Você vai ficar anestesiado, né? Então, assim, é um dispositivo de escravidão, na verdade, né? Vai levando pro buraco negro, né? Olha essa parte aqui na 394, né? É por isso que, ao falar do caráter esquizofrênico da nossa época, eu dizia: enquanto o processo não terminar, é o ventre do mundo que será o terceiro olho. O que eu queria dizer com isso? Que deve sair um novo mundo deste mundo de ideias em que nos chafurdamos. Adorei o chafurdamos. Mas só na medida em que for concebido é que esse mundo pode aparecer. E, para conceber, é preciso primeiramente desejar. O desejo é o instinto e sagrado. E só pelo desejo é que operamos a imaculada concepção. Ele está citando o Miller falando do Hamlet, né, do Shakespeare. Então, essa parte também é interessante, né? É para conceber
E para conceber, ou seja, para produzir algo, né? Para dar à luz a uma ideia, né? É preciso antes desejar. E o que é desejar? Produzir. E para produzir, o que é que eu preciso fazer? Desejar. Aí desejar voltou pro ciclo, né? Mas eu preciso experimentar, né? É da experiência, né? Que vai nascer um novo acoplamento. Né? Quando a gente estava falando aqui do esquizodrama, né, no começo, é um pouco isso. Né? É uma produção de desejo. Né? A gente vai tentar acoplar pequenas peças desses diferentes rituais para produzir uma outra máquina. Quer dizer, a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. Entende? Isso é desejar. Né? Vamos experimentar. Né? Então, é nesse sentido. Né? O desejo tem a ver com a intensidade. Isso é interessante a gente destacar também. Né? E o que é uma intensidade? É uma diferenciação intrínseca. Como uma coisa se diferencia nela mesma, mas a partir da relação com uma alteridade. Né? Então, por que esse experimento aí vai ser intenso? Ora, porque a gente está gestando um procedimento. Né? E como é que a gente gesta algo? Capturando coisas de outros territórios. Né? Então, a gente vai capturar aqui uma coisa de um ritual que a gente, por exemplo, que o Edmar estava estudando. Depois captura outro da Taene. Aí captura outro do Mateus. Aí captura outro aqui do Espiritismo. Né? E aí junta essas peças para produzir uma outra máquina. Né? É um experimento. Né? É claro que a gente vai ter que estar preparado para os devidos. Né? Então, ou seja, a gente vai ter que. Né? Pode pegar alguma coisa, não sei, da Gestalt, terapia também, que é muito legal nesse sentido. Né? Mas assim, para ajudar também manter uma consistência no negócio para que a máquina não exploda, né? É aquela ideia do cientista maluco, né? Que vai botando ali, vai botando, cedo ou tarde as coisas explodem ou não, né? No laboratório dele, né? Aquilo ali é né? Ali é movido por desejo, né? Ele não sabe onde a coisa vai, né? Ele vai com conta-gotas e botando uma gota por gota, né? Mas às vezes mesmo assim explode, é isso. Né? Não tem segurança, você pode se preparar para os devidos, mas você não vai ter essa segurança como tem um sistema burocrático das ciências positivas, né? É outra coisa, né? Mas isso é muito, essa parte é sensacional, viu? Everson, eu passei batida, é muito boa. Ó, que é a diferença entre a consciência do processo e o processo, né? O primeiro aspecto é esse. Porque a consciência do processo é uma modelização do processo, né? A partir de determinados interesses, né? A gente faz muito isso, né? A gente às vezes quer dizer que é o bichão, não, isso aqui eu já sabia, rapaz. Eu fiz isso aqui pensando nisso, naquilo, né, naquilo. Na verdade, são esses dispositivos, né, de defesa que a gente tem, né, para nos proteger, para proteger nosso ego, né. Então, esses são todas recriações do processo, mas que são deformadas por essa questão egóica, né. Falei, Matheus? É o movimento antes desse, exatamente. É porque, por um lado, tem essa consciência do processo, ela é sacerdotal, né? Ou seja, aquelas explicações para tentar conservar um determinado modo de existência, né? Não se abrir para o processo. A consciência do processo é uma coisa, o processo é outra, né? O processo tem toda uma riqueza, por quê? Porque traz consigo a experiência, o imprevisível. E aí, quando você fala dessa raspagem, né, dessa curetagem, é o processo exatamente de você desfazer a consciência. Né?
desfazer essas escamas, tirar essas escamas que nos impossibilita de ser afetados pelo processo, sem essa mediação da consciência interesseira, né? Sim, é o entulho. Uhum. Isso. E que se quando a gente estudou o Barenblit, vocês lembram, né, da raspagem também, né? O texto de introdução à esquiloanálise, né? Então, a raspagem é isso, é tirar essa, essa, esses modos de existência estriados, né, da nossa existência, que nos deixam imóveis, né? Então, é um dos procedimentos, né, da esquizoanálise, né? A raspagem, né? É o primeiro, se não me engano. Até, né? Então, primeiro você tem que. Você tá todo travadão aqui, né? Então, primeiro você tem que ir amolecendo, né? E se flexibilizando para depois. Oi, Gilmara. E isso é legal, ó. Porque na verdade não é. Tu não tá se caotizando. Por que, que tu não tá caotizado? Porque tua vida já tem um padrão. Tu tá sofrendo direto. Você já tem uma regularidade ali, você já tem um legissigno operando, entende? Então, assim, na verdade, tu tá num dispositivo de sofrimento. E essa raspagem vai fazer com que esse signo, né, esse legissigno, perca sua potência de influenciar as tuas ações futuras. E aí, não necessariamente. Não necessariamente. O sofrimento pode ser algo extremamente regular, e geralmente é. É uma expectativa que já está ali lhe afetando, né? Você passa ali pelaquela padaria, lembra da pessoa que lhe passou um chifre, você, puxa, já fica triste, né? Ou seja, é uma regularidade, é uma expectativa. Aí você não vou nem passar mais na frente daquela padaria, não, porque senão eu me sinto mal. Estou meio me entregando aqui, né, pessoal? Mas é só para vocês entenderem, né? De que, na verdade, o sofrimento não tem a ver com caos. Muito pelo contrário, o caos é que nos possibilita sair do sofrimento. Porque no caos tem a diferença, né? Tem a possibilidade da diferença. De um outro tipo de vida, de experiência, né? De desejo, né? Então, nesse sentido, a raspagem é isso. É quebrar essas linhas molares, né? Que produzem um modo de existência sofredora, de paixões tristes, que diminui a sua potência, né? Então, é uma coisa que está empoderada ali, retornando, né? Então, às vezes é preciso, então, buscar mesmo o caos, né? Porque é ele que lhe tira, por isso que é interessante experimentar quando você está também triste, claro que tomando as precauções, né? Porque aí você consegue sair, né, desse fluxo. Muito bom essa parte, Emerson, eu tinha passado batido nela. Ó, mais de um nascimento perpétuo e de uma regeneração da vida, né? Não há vida possível no mito. Por que não há vida possível no mito? Porque o mito já lhe dá explicação para as coisas, né? Você já sabe como fazer. Então não tem vida, né? Já tá só você seguir ali a expectativa, né? E vida para eles é produção da diferença, é desejo, né? Então, é nesse sentido que essas explicações que partem, seja de arquétipos, né, seja de complexos, né, elas estrangulam o desejo, né? Estrangulam a vida. Por quê? Porque reduzem a diferença ao modelo, à representação, né? A esplêndida afirmação na 394 de um inconsciente órgão e produtor, a exaltação do processo como um processo esquizofrênico de desterritorialização que deve produzir uma nova terra e, no limite, o funcionamento das máquinas desejantes contra a tragédia, contra o funesto drama da personalidade, contra a inevitável confusão da máscara e do ator, né? A tragédia, né, depois ele fala até aqui no final,
que o Nietzsche, né, rompe com o nascimento da tragédia, porque tem muito a ver com a crítica ao próprio romantismo, né? No caso do Nietzsche com Wagner, né? Qual é a questão do romantismo? É você privilegiar aqueles ideais, né? Muitas vezes inalcançáveis, né? É aquele herói, né? Que consegue, né, destruir tudo, que depois se sacrifício, né? Não, ou seja, tudo isso são ideais que só produzem o nosso adoecimento, né? Que só produzem o esganamento do desejo. Por quê? Porque oferece a você um modelo de como você deve agir, em vez de você próprio experimentar o seu imanente, né? Específico com as suas conexões.